Fala, galerinha, né? O negócio tá legal, tem muitos vídeos para assistir aí. Tomara até um susto quando um monte de vídeo aí que vocês vão ter que assistir aí, mesmo que quando acabe a aula, né? Vocês ficam aí assistindo, ficam brincando de fazer esses exercícios. Vocês são muito capazes, são muitos capazes, tá? Todos vocês aí. Então vamos lá, gente. Gente, eu vou falar agora para resolver alguns exercícios usando regrinha de 3, mas antes de falar de regrinha de 3, eu não vou deixar de falar das grandezas direta e inversamente proporcionais, tá? Porque montar uma regra de 3, beleza, molinho, mas tem que analisar se ela é direta ou inversamente proporcional. Então vamos lá, gente. Vamos ler. Vamos falar da direta primeiro. Pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, gente, aquelas duas grandezazinhas, né? Quando a gente coloca uma igual a outra, né? Quando os valores de uma são alterados, os valores da outra também são alterados, por consequência da mesma proporção que a primeira. Dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando, aumentando a medida da grandeza de A medida da grandeza de B aumenta. Em consequência disso, na mesma proporção. Vou dar exemplos, tá? Gente, vou dar um exemplozinho assim. Ó. Fui lá no supermercado, comprei 1 quilo de arroz e paguei R$ 5. Vamos botar um preço aí qualquer. Se eu comprar 2 quilos de arroz, eu vou pagar o quê? R$ 10. Se eu comprar 3 quilos de arroz, eu vou pagar R$ 15. Vocês estão vendo que aqui está aumentando e aqui também está aumentando na mesma proporção. Isso são grandezas diretamente proporcionais, tá? Isso é uma grandeza diretamente proporcionais. Vou botar outro exemplo. Se você vai daqui a Abacaxá, você gasta 1 litro de gasolina. Se você for daqui a Araruama, você vai aumentar seu percurso e vai aumentar também o quê? O combustível, né? Então, gente, isso é grandeza diretamente proporcional. Então, quando um aumenta, o outro aumenta. Vou botar outro exemplo. Se eu for, um exemplo também prático, se eu for daqui ao Rio, eu gastar, vamos botar um exemplo qualquer, 20 litros de gasolina, se eu for daqui a Niterói, que é menos, né? A distância é menor, eu vou andar menos e vou gastar menos. Então, diminuir uma coisa, também diminui outra. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, vamos falar das inversas, tá? Um exemplo prático e um exemplo clássico de cair em questões, né? Quando você vai fazer umas construções. Vamos supor que eu coloco dois amigos, contrato 2 pedreiros para construir um muro. E eles gastam nesse muro, o tempo que eles gastam para construir o muro, 30 dias. Poxa, beleza, tudo bem. Aí eu quero isso rápido, né? Eu coloco mais 2 pedreiros, então ficam 4. Os 4 pedreiros trabalhando na mesma coisa, no mesmo ritmo. Se eu tiver 4 pedreiros, eu vou gastar 30 dias? Não. Aqui aumenta o número de pedreiros, mas o tempo diminui. Então, um aumenta e o outro diminui. Quando isso acontece, inversamente proporcional. Vamos pensar em viagem. Estou lá dirigindo, estou olhando para o velocímetro lá, estou na 60 por hora. Então, para eu chegar até Araruama, eu gasto 25 minutos, 20 minutos. Agora, gente, se eu aumentar a minha velocidade, se eu passar aí a 80 km por hora, eu vou gastar esses 20 minutos? Não. Um aumenta e outro diminui. Então, quando isso acontece, é uma grandeza inversamente proporcional. Tá bom, gente? Duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, vou ler, né? Vou ler aqui. Duas grandezas são inversamente proporcionais, ainda variam em uma consequência da outra e na mesma proporção. Entretanto, o aumento da medida relativa à primeira faz com que a medida relativa à segunda diminua. Se diminuir uma medida relativa à primeira grandeza, isso fará que a medida relativa à segunda aumente. Então, um aumenta, outro diminui. Se um diminui, outro aumenta. Tá bom? Então, são grandezas. Então, para resolver probleminha, a gente tem que saber se ela é inversa, se ela é direta. Agora, o que é a regra de 3? Regra de 3 simples. Regra de 3 é usada nas situações de proporcionalidade usando 3 valores dados para o cálculo do quarto valor. Ou seja, são 4 valores. Um vai ter uma letrinha que a gente vai ter que calcular.
É muito usada na física e na química para cálculo de conversão de grandeza, velocidade, massa, volume, comprimento, área, tá? Então a regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá, gente. Vamos primeiro ensinar para vocês o que é montar uma regra de 3, tá? Como que a gente vai montar a regra de 3? Ana foi ao mercado e comprou 2 abacaxi por R$ 10. Quanto ela gastará se comprar 8 abacaxis? Então vamos colocar, vamos supor a grandeza, vamos chamar ela de um abacaxis, quantidade de abacaxis, né? Tá? Quantidade de abacaxis, faltou o azinho aqui. E a outra, valor, preço, né? Então são grandezas que a gente pode contar, né? Quantidade de abacaxi e preço. Tá, gente? Agora, a gente toda vez que for uma regra de 3 simples, vão aparecer somente 2 grandezas, tá? Aqui no caso a gente está falando de abacaxi e valor, tudo bem? Então a gente vai colocando abaixo de cada grandeza o que o problema nos traz. Ó. Ana foi ao mercado e comprou 2 abacaxis. Então, quantidade de abacaxi, eu vou colocar aqui 2. Tá? E quanto que ela pagou nesses 2 abacaxi? R$ 10. Então, esse 10 vai ficar embaixo aqui. Ó. Tá? Então, gente, é assim que a gente monta a regra de 3, tá? E agora, vamos ver. A pergunta que ela faz onde a gente vai botar X. Quanto ela irá gastar? Preço. Então, se é o preço, então ela quer saber o preço, quanto que ela vai gastar, tá? Então, ela vai gastar, eu não sei o preço, tá perguntando isso, vou colocar X. Se comprar quantos abacaxis? 8. Então, se comprar 8 abacaxis. Gente, aqui, montar a regra de 3, tá? É simples. Agora a gente tem que analisar o que ela é. Se ela é uma grandeza diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional, tá? Mas tá na cara, né? Ana foi ao mercado e comprou quantos abacaxis? 2. E pagou quanto? 10. Bem, ela aumentou a quantidade de abacaxis. Vai aumentar o quê? O preço. Um aumenta e outro aumenta. Quando isso acontece, é uma grandeza diretamente proporcional. Você com certeza pode colocar o sinal de igualdade aqui no meio, e quando a gente coloca o sinal de igualdade no meio, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Então, vai ficar 2 vezes x e 10 vezes 8. Tá? Então, 2 gruda no x, o 2 gruda no x, 2x é igual, vou aumentar isso aqui, tá? Acho que dá para vocês visualizarem. 2x é igual a 2 vezes x, primeiro no x, estou multiplicando em cruz, tá? E 10 vezes 8, 80. Opa, 80. Então, vou deixar o x sozinho, vou aumentar isso aqui, gente. 16 aqui, eu vou botar 20. Só que foi lá para baixo, né? Vou botar 16 mesmo, que está indo lá para baixo. Então, eu vou deixar o x sozinho e vou trazer o meu 2 para baixo do 80 na forma de fração, tá? Esse traço aqui é como se fosse uma fração. Então, x dividido por 2, não, 80 dividido por 2, isso aqui vai me dar 40, né? Então, quanto que ela irá gastar, quanto ela gastará se comprar 8 abacaxi? Se vocês quiserem escrever direitinho, ela gastará R$ 40. Certo, gente? Então, questão tranquila, né? Vamos para a segunda aqui. Ah, gente, eu queria lembrar, essa aqui está na página 80, tá? Vocês vão ver lá na página 80, que eu peguei questões de
coisa, eu fiz uma arrumação dos exercícios de acordo com a maneira da maneira de resolver, usando as propriedades, usando regra de 3. Aqui no caso a gente está usando regra de 3, tá? Então aqui a questão 4 da página 81 também é dentro de regra de 3. Uma caixa expresso de supermercado atende 5 pessoas em 12 minutos. Bem, gente, para atender 15 pessoas que aguardam na fila, o tempo em minutos será... Gente, a gente está falando de duas grandezas aqui, ó. Pessoas, número de pessoas. E tempo, né? Só que o tempo está em minutos, tá? Tempo, as unidades de medida tem que ser iguais, tá? Vou botar aqui, entre parênteses, minutos. Tá bom? Então a gente vai arrumar a casa agora para depois a gente saber se é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Uma caixa expresso supermercado atende quantas pessoas? 5. Então 5 vai ficar aqui. Em quanto tempo? 12 minutos. Então 12 vai ficar aqui. Show? Agora está fazendo mais pergunta. Para atender quantas pessoas? 15. Número de pessoas, 15. Alguém sempre fica com uma letrinha, gente. O tempo em minutos será... Então, olha só. Aí a gente vai colocar o X aqui. E vamos fazer a interpretação para ver se é uma grandeza direta ou inversamente. Um caixa expresso de supermercado atende 5 pessoas em 12 minutos. Se ele aumentou o número de pessoas que aguardam na fila, vai precisar de mais tempo. Ó. Eu aumentei o número de pessoas, eu vou ter que ter mais tempo. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Então, vocês vão multiplicar isso em cruz. Vai ficar 5 gruda no X, no cruzado lá. E 15 vezes 12. 15 vezes 12. Vamos lá, calculadora aqui. 15 vezes 12. Isso vai me dar 180. Então, vai ficar 180. Então, eu vou deixar o meu X sozinho, tá? E vou trazer o 5 para baixo do 180 na forma de divisão, tá? Então, 180 dividido para 5. Gente, essas questões tem que marcar, tá? Isso vai me dar... Opa, eu multipliquei. Vou fazer de novo. 180 dividido para 5. Isso vai me dar 36 minutos, tá? X é igual a... X é igual, se a gente está trabalhando com minutos, 36 minutos. Tá? Então, ela vai gastar 36 minutos. Tudo bem? Então, essa questão é a letra D, né? Letra D de dado aí. Então, foi tranquilo. Gente, é assim que se faz. Você vai montar 4 valores. Mais um vai ficar com uma letrinha X, K, P, qualquer letrinha que vocês quiserem. Professor, sempre você traz X, problema nenhum, gente. Se vocês quiserem colocar outra letrinha, vou botar aqui vermelho, vocês podem colocar, não tem problema nenhum. Tá bom? Então aqui estamos na página 81. Vamos ver se continua na página 81. Questão fizemos a 4, vamos fazer a 5 da página 81. Bom, gente, vamos lá ler a questão. Tem opções de marcar, né? Também aqui. Então, numa construtora de casas pré-fabricadas, 8 pessoas constroem uma casa em 12 dias. Opa, vamos lá, número de pessoas. E tempo, só que o tempo está em dias, tá, gente? Vou botar aqui entre parênteses em dias, porque se o outro tiver em horas, vocês vão ter que transformar, tá? Converter isso aí. Se tiver em semanas, meses, não sei o quê. Vamos lá. Agora vamos montar isso aí.
já botamos as grandezas. Ó, numa construtora de casas pré-fabricadas, 8 pessoas constroem uma casa em 12 dias. Caso o proprietário resolva colocar apenas 3 pessoas, vai diminuir o número de pessoas. Para construir uma casa igual, o tempo necessário será... Então, gente, olha só. Pessoas, 8, em quanto tempo? 12 dias. Né? 12 dias. Opa. Tá, 12 dias. Bem, ele colocou, diminuiu o número de pessoas, só colocou 3. E ele quer saber quantos dias levarão. Bem, gente, se eu coloco 8 pessoas para construir uma casa em 12 dias, se eu colocar 3 pessoas, eu vou demorar só uma casa? Pré-fabricadas. Gente, em 12 dias, se eu colocar apenas 3 pessoas, eu vou aumentar meu tempo. Ou seja, eu diminuir minha quantidade de pessoas, vai aumentar o tempo de trabalho. Quando um aumenta, um diminui e o outro aumenta, isso é uma grandeza inversamente proporcional. Então, tem uma jogada que a gente tem que fazer aqui, tá? Quando isso acontece, quando é inversamente proporcional, a gente vai inverter a fração onde não tem x. Aqui, ó, aqui é como se fosse uma fração, tá, gente? Aqui tem uma fração, aqui tem o sinal de igualdade e aqui é outra fração. A gente vai inverter, ó. Esse 3 vai para cima e o 8 vai para baixo. E o 8 vai para baixo, tá? Vou botar mais para cá. E aqui se mantém. O 12 vai ficar também. Tá? Eu só inverti isso, tá, gente? 12 e embaixo vai ficar x. Eu vou trocar isso de cor para ver que para poder não ficar confuso com lá de cima. Então esse aqui vai ficar uma outra cor. Vou botar uma outra cor aqui. Vou botar o vermelho, tá? Um vermelho ali de alguma tensão, porque isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Agora sim você vai multiplicar isso em cruz, tá? Então vai ficar 3 vezes x, 3x. 3 gruda no x. Depois eu mudo de cor. Igual a 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Né? 8 vai ficar 96, né? Não é isso? 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, vai dar 96. Então, vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Então, vai ficar, o x vai ficar sozinho. E esse 96 vai dividir por 3. Bem, gente, 96 dividido por 3. Vou fazer o cálculo aqui. 96 dividido por 3. Vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo na calculadora. Isso aqui vai me dar 32. Então, eu vou gastar 32 dias, tá? Como ele está falando de dias, não está falando de meses, né? Então, fica ali. Poderia ser 1 mês e 2 dias, mas 32 dias. Tá bom? Então, tranquila essa questão, tá? Só que presta só atenção nisso. Quando for uma grandeza inversamente proporcional, somente isso que a gente vai fazer. Vai inverter isso daqui e vamos fazer a multiplicação. Só vai inverter a fração aqui, essa parte, aonde não tem letra. Isso aqui se mantém, tá? Não vão confundir. Tá bom? Agora vamos para a página 85. O que ele quer? Gente, indique o item que as grandezas são inversamente proporcionais. Velocidade de automóvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Opa! Já está na lata aí, ó. Velocidade. Se você aumentar sua velocidade, você vai gastar menos. Se você diminuir sua velocidade, você vai gastar mais tempo. Então, ele quer o item só, né? Número de animais e quantidade de rações consumidas por eles. Não, gente, isso não é. Isso aqui não é, gente. Grandeza. A gente não trata isso como. Você pode, o animal, de repente, não vai comer aquela. Isso aqui nem é proporção, tá? Distância entre duas cidades e tempo necessário para percorrê-la. Então, se eu aumento a distância, eu aumento
o meu tempo. Se eu diminuo a distância, diminui o tempo. Tá? Quantidade de unidade de uma mercadoria e preço a ser pago. Se aumenta a quantidade, aumenta o preço. Se diminui, então é letra A, gente. Vou botar um xizinho aqui na letra A, tá? Então não dá para botar um xizinho, vou botar um xizinho vermelho aqui. Tá? Um xizinho vermelho aqui. Então a letra A, tá? Então vamos lá, porque que ele quer aqui, nessa questão aqui. Ah, tá. É a mesma coisa, gente, só que aqui ele vai querer que monte, depois a gente responde esses espaços que ele quer. Essa questão aqui, vamos ver lá na apostila. É lá na página 85 ainda, tá? Vamos ver lá na apostila. Aqui são essas questões, gente, que temos espaços, tá? Então, mas eu separei elas porque cada questão a gente vai ver se é direto, se é inverso. Então, vamos ver o que ele quer aqui. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, é separado aqui, letra A. Vamos separar ali. Leia os itens a seguir, preenchendo as lacunas adequadamente para que as sentenças se tornem verdadeiras. Então, vamos lá, vamos ver o que ele quer. Para fazer um certo trabalho, 8 pessoas demoram 26 dias. Então, a gente já está dizendo que as grandezas são o número de pessoas. Opa. Opa, de novo. Número de pessoas e tempo em dias, tá? Tempo. Vou botar entre parênteses dias, porque se tiver alguma grandeza que não tiver em dias, a gente vai ter que... Para fazer certo trabalho, 8 pessoas demoram 26 dias. Para fazer o mesmo trabalho, 16 pessoas demorarão... Opa, eu aumentei o número de pessoas. Não, vamos lá. Vamos botar aqui primeiro. Então, vamos botar aqui. Número de pessoas, 8. Enquanto dias, primeira parte, 26 dias, né? Depois eu boto outra cor para destacar isso aqui. Depois, ele aumentou o número de pessoas, cara. Esse cara é maluco, vamos lá. Gente pra caramba trabalhando ali. Poxa, não ficou aqui embaixo. Vou tentar trazer isso pra cá. Então ele colocou 16 pessoas, tá? Aí ele quer saber o tempo, né? Ele quer saber o tempo. 16 pessoas demorarão, e vai falar o tempo. Então a gente vai usar a regrinha de 3. Então a gente já sabe que as grandezas do número de pessoas e dias inversamente proporcional. A gente pode até responder, mas eu vou botar em outra cor. Mas primeiro vamos resolver isso aqui. Bem, gente, se são inversamente proporcionais, porque ele aumentou o número de pessoas. 8 pessoas demoram 26 dias para fazer um trabalho. Se eu aumentar o número de pessoas, eu vou diminuir o meu tempo. Então, se é uma grandeza inversamente proporcional, a gente vai fazer aquela mudança, né? Aqui 16 vai para baixo, vai para cima, e o 8 vai para baixo. E aqui se mantém. Aqui vai ficar 26 mesmo. Tá? Depois eu vejo 26 mesmo. E aqui vai ficar x mesmo. Tá? Desce aqui lá para baixo. E aqui vai ficar x. Certo? Então agora é só multiplicar 16 vezes x e 26 vezes 8. 16 vezes x, o 16 gruda no x. Igual a 26 vezes 8. Bem, gente, não vou perder tempo, vou fazer na minha calculadora aqui. 26 vezes 8. 26 vezes 8. Isso aqui vai me dar 208. Tá? 208. Então vamos ver aqui, vai ficar, vou deixar o x sozinho, né? O x vai ficar sozinho. E vou
trazer o meu... Opa, é 8. 16 para baixo do... Então vai ficar 208 dividido por 16. Vamos lá, quanto que dá? 208 dividido por 16. Isso vai me dar 13 dias, tá? Então, aumentei meu número de pessoas, vou diminuir o tempo de trabalho, não é isso? Certinho. 13 dias. Então, a gente pode resolver os espaços que ele quer, ó. Então, aqui eu vou até colocar em vermelho, tá? Que é um espaço que está lá na prova de vocês, lá na folha, na apostila de vocês. Então, aqui, 13 dias. Tá vermelho, deu meio. Não, depois eu mudo a cor. 13 dias. E aqui, inversamente, tá? Inversamente proporcionais. Então, esse espaço aqui vai sumir, gente. No lugar do espaço, vou colocar tá? Vou botar esse aqui vermelho. E esse inversamente que não tinha, era uma linha ali, né? Também vou botar vermelho, tá? Então, fica isso aí, ó. E esse coisa aqui tudo, eu vou botar também vermelho. São nossas respostas. Então, vou botar uma outra cor. Vou botar um verde, né? Então, verde aqui. Tá bom? Então, essa é a resposta da coisa. 13 inversamente. Esses dois espaços que ele queria que preenchesse. Demorarão 13 dias. As grandezas, número de pessoas e dias, inversamente proporcionais. Tá? Vamos lá, de novo. Questão letra B. Também tem dois espaços para você... Para preencher um reservatório, 3 torneiras levaram 12 horas. Então, número de torneiras e tempo em horas, tá? Então, vamos lá. Número de torneiras e tempo em horas. Vou botar esse maiúsculo aqui. Ficou grande. Tá bom? Depois eu coloco outra cor. Vou botar mais para baixo daqui. Então, agora a gente vai colocar nossos valores aqui, né? Então, para preencher um reservatório, 3 torneiras... Vou botar isso aqui para baixo. Acho que não vai ter espaço aqui, não. Deixa eu ver se dá para aqui. Dá para lá para cima. E esse aqui eu vou botar mais para baixo. Ó, para encher um reservatório, 3 torneiras levam 12 horas. Então, 12 eu vou botar aqui. Tá? Agora, para encher o mesmo reservatório, 12 torneiras... Ih, cara, ele aumentou o número de torneiras. Vamos lá, vamos ver se é direto ou inversamente proporcionais. Levarão quanto tempo? Quantas horas? Então, vou botar o X aqui. Né? Bem, gente, olha só como essa questão é tranquila. Ó. Olha aqui, gente. Pô, lógico, né? Se eu coloco 3 torneiras e levam 12 horas, se eu aumentar meu número de torneiras, enchendo aquele reservatório, eu vou levar 12 horas? Não. Então, um aumento diminui. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. Então, meu amigo, tem que trocar os valores. Esse 12 vai para cima, tá? E aqui se mantém o 12 também do X. O 12 e o X se mantém. Gente, onde tem letras, vocês vão manter, tá? E esse daqui, e o 3 vem para baixo. Estou no botão errado. O 3 vai para baixo. E aqui vai ficar X. Ficou essa linha verde aí, gente. Vou tentar tirar ela. Ih, caramba, ficou aqui.
problema não, acho que não atrapalha a aula se ficar com essa linha. Ficou com essa linha ainda. Mas e aqui o x? Vou mais para cá. Então, o que aconteceu, gente? Como é grandeza inversamente proporcionais, aqui a gente inverte. O 12 veio para cima, o 3 vai para baixo, e a gente multiplica em cruz, tá? Então, vai ficar o 12 gruda no x, tá? Ficou para cá, né? Ficou na outra página. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui. Consigo, gente. Muita coisa. Então, 12 gruda no x. Então, ó, o 12 vezes x, o 12 gruda no x. Iguala a 3 vezes 12, que é igual a 36. Né? Então, vou deixar meu x sozinho agora. Vou tentar aumentar essa brincadeira aqui. Se não for para outra página, né? Então, vou deixar o x sozinho. E vou trazer o 12 para baixo da 36. Bem, gente, 36 dividido para 12 dá 3, né? X é igual a 3. Você está falando em horas, né? Então, 3 horas. Tá bom? Então, essa é a nossa questão. Então, o tempo, vou botar aqui 3 horas. Vou tirar essa linha aqui. Só que eu vou botar vermelho, tá, gente? Porque eu estou substituindo aqui a linha, né? 3 horas. E aqui também inversamente, tá, gente? Não tem como, não fugiu. Não mudou. Então, inversamente proporcionais. Inversamente, tá? Aqui também, lá na outra também era inversamente. Então, vou botar aqui, vou corrigir o de lá também. Tá? E aqui eu vou botar outra corzinha também para ficar bonitinho, né? Também vou botar vermelho, gente, não vai atrapalhar em nada. Tá? Então tá resolvido isso aqui. Vou botar lá em cima inversamente também. Tá? Então, tá resolvido. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui e depois eu volto, tá? Já tem 32 minutos esse vídeo.